A nova fase da Mulher Maravilha, escrita pelo Tom King, está fazendo o maior barulho. Muita gente está comentando, muita gente está comprando e muita gente elogiando. E também ele está no centro de uma grande polêmica, como tudo que esse escritor faz. No meu vídeo sobre quadrinhos antigos versus quadrinhos atuais, vocês, inclusive, comentaram bastante, foi um vídeo que gerou bastante, rendeu bastante discussão. Uma das perguntas, dos comentários que eram feitos era que muita gente não está comprando mais os quadrinhos atuais porque existe muita lacração, muita militância. E um de vocês me perguntou se havia, nesses quadrinhos da Aurora da DC, essa questão da militância. Eu respondi, olha, em certos quadrinhos não tem, mas em certos, como por exemplo da Mulher Maravilha, tem. Só que depois de eu dar essa resposta, eu fiquei refletindo, será que tem mesmo? Como é que a gente pode conversar sobre isso? E eu tive a ideia então de fazer esse vídeo e usar os quadrinhos da fase atual da Mulher Maravilha como um estudo de caso para a gente conversar sobre cultura woke, lacração e militância nos quadrinhos atuais. Bem-vindo, viajante! Eu sou Marcelo Santos e se você acredita que boas leituras são uma excelente companhia pela jornada da vida, este é o seu canal. Se você ainda não tem o hábito de ler, mas quer começar a se aventurar neste caminho, o Viajando na Leitura também é para você. Então aperte o cinto e vamos ao vídeo de hoje. Deixa eu dar uma breve sinopse do que se trata, então, esse arco da Mulher Maravilha, do Tom King, a Mulher Maravilha fora da lei, né? Mulher Maravilha fora da lei. Tudo começa com essa personagem aqui, a Trindade. Essa história começa sendo contada num futuro próximo e a Trindade, ela é filha da Mulher Maravilha. E ela é apresentada como a típica Mary Sue, ou pelo menos ela se apresenta aqui como aquela mulher que sabe fazer tudo, que é melhor do que os homens em tudo e que consegue vencer tudo. E aqui é contada para ela a história que nós vamos acompanhar aqui. Tá? Essa história, uma amazona supostamente assassina um grupo de homens nos Estados Unidos. Isso gera uma revolta popular e as amazonas que habitam lá passam a ser consideradas inimigas da América. Passa a acontecer mais ou menos com as amazonas o que acontece com os X-Men, que passam a ser perseguidos e odiados. Só que tudo isso aqui está sendo orquestrado por um personagem apresentado aqui, que é o Soberano, que é o rei secreto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um rei, eles são secretamente governados por uma monarquia. E este rei, eles têm de posse o laço da mentira. Os antepassados dele dizimaram uma raça de amazonas que havia na América e ele tem o laço da mentira e com isso ele manipula a opinião pública, ele comete crimes terríveis, coloca todo o exército contra a Diana e em cenas de batalha muito boas aqui, a Mulher Maravilha luta contra o exército dos Estados Unidos e então esse é o dilema da história. Diana se torna a inimiga pública dos Estados Unidos. Uma coisa se pode dizer sobre o Tom King, é que ninguém fica indiferente às histórias que ele conta, né? Os desenhos maravilhosos aqui do Daniel Sampere tornam a história ainda mais instigante. Pois bem, vamos refletir um pouquinho sobre o que é essa tal de lacração, tá? Eu acho que a gente pode entender, ou começar a entender, dar uma definição para a gente estar todo mundo na mesma página, que lacração seria quando a mensagem política se sobrepõe
a preocupação com a narrativa. Lacração, numa obra de ficção, é quando há mais preocupação em passar uma mensagem política ou pregar uma certa tendência política, mais do que construir uma boa história ou passar um entretenimento. E também lacração é quando personagens que já são conhecidos e estabelecidos são descaracterizados para passar uma determinada mensagem política. Então, aquele personagem que já é de um jeito, que já tem uma certa história, ele é distorcido em sua essência para caber numa determinada visão política. E hoje em dia, quem mais estaria usando esse tipo de ferramenta seriam os progressistas, né? A agenda progressista em defesa de pautas como o feminismo, em defesa do combate ao racismo e em defesa da representatividade da população LGBTQIAP+, tá? Aí, os leitores conservadores, eles ficam pistolas, eles ficam incomodados ao abrir aí o seu gibi e ver uma pregação ideológica, ao invés de ver um entretenimento. E aí dizem, né, tirem a política do meu gibizinho, né, e abandonam realmente ou em protesto e por não concordar com a agenda progressista que está sendo passada aí. Por outro lado, os autores progressistas e as empresas e muitos dos comunicadores e influenciadores dizem que, na verdade, esses leitores é que são racistas, preconceituosos, machistas, homofóbicos e etc. Quem é que está com a razão no meio de toda essa confusão? Vamos conversar sobre isso, mas antes, não esqueça de deixar a sua curtida, né? Deixe o seu joinha aí, porque isso ajuda o nosso canal a ser mais relevante, tá certo? Estamos em plena campanha para chegar aos 1000 inscritos, então compartilhe também com seu colega, com seu amigo que gosta de cultura pop, para ele conhecer o Viajando na Leitura, tá? Primeira pergunta que eu quero conversar com vocês. Existe mesmo essa tal de lacração, definida do jeito que eu coloquei, né? A preocupação ideológica se sobrepor à narrativa e haver distorção do personagem para caber na agenda política? A resposta é pra caramba, tá? A gente vê em filmes, a gente vê em séries, a gente vê em quadrinhos muito a narrativa ficar em segundo ou em terceiro plano para que a mensagem política fique brilhando aí em primeiro lugar. Então, é óbvio, para qualquer um que puder enxergar, a gente vê em séries, a gente vê em filmes, abundantes exemplos de que sim, existe esse problema da lacração. A narrativa é esquecida, o entretenimento, o prazer é deixado e a pregação ideológica fica em primeiro lugar. Agora tem uma outra pergunta importante. Tudo que se chama de lacração é lacração? Não. Nem tudo que alguém protesta, isso é lacração, é uma lacração. Nem toda história, por exemplo, em que uma personagem feminina ela é forte, poderosa, isso significa lacração. Nem toda história em que tenha personagens de outras etnias é uma lacração, né? Uma história não é ruim só porque o seu protagonista é um negro, é uma mulher. Uma história não é ruim por causa disso. Claro que não. Muitas vezes existe o subtexto político na história, existe a mensagem política que o autor quer passar, mas essa mensagem não fica no centro da história. A preocupação principal é que haja uma história sendo contada e um personagem se desenvolvendo, fazendo a sua jornada, tá? Nesse caso não é uma lacração, mesmo que você, como leitor, discorde do posicionamento político ou da mensagem que esse autor está passando. Mas você não pode dizer que é lacração quando tem uma história boa, interessante sendo contada, quando o personagem é respeitado. Ainda uma outra pergunta: será que mudar a etnia de um personagem necessariamente é uma violência contra esse personagem? Eu acho que aí depende.
Eu acho que nesse caso é uma questão que a gente tem que olhar caso a caso. Por exemplo, no filme Thor, né, o personagem Heimdall, que nos quadrinhos é branco, no cinema ele é negro, né, interpretado pelo maravilhoso Idris Elba, né, esse grande ator. Nesse caso, eu acho que foi uma violência, porque os deuses de Asgard são deuses nórdicos, são deuses do norte da Europa, são todos brancos. É uma coisa que não faz sentido, com exceção do Ogum, né? Ogum com H, tá? Que é lá do Oriente, que faz parte ali do panteão, que está nos quadrinhos com a sua etnia oriental. Todos eles são caucasianos, então mudar a sua etnia não fez sentido. Agora, por exemplo, no filme do Demolidor, aquele filme lá de trás, que muita gente não gosta, eu gosto, o Wilson Fisk, o rei do crime, que nos quadrinhos é branco, um senhor do crime branco, no filme ele se tornou um senhor do crime negro. E isso não alterou em nada a essência do personagem, ele continua sendo o mesmo personagem. Então, as mudanças, por exemplo, do comissário Gordon, do Perry White, não fizeram nenhuma violência à essência do personagem e ajudam na questão da representatividade, da questão da luta, né, do combate ao racismo. Agora, uma outra pergunta que é muito interessante. Todo mundo que critica o fenômeno da lacração é um racista, um misógino ou um homofóbico? Né? É claro que não. Os estúdios, as empresas, as editoras usam esse discurso para se blindar contra qualquer crítica. Lançam um quadrinho ou uma série ou um filme ruim e os fãs não compram, não vão ao cinema, não assistem a série e criticam e dão notas ruins, e a desculpa eles estão criticando porque são homens brancos, cis, héteros de classe média. Só que não, eles não estão comprando porque é ruim. Então há sim um uso ideológico dessa política. Nem todo mundo que critica, o que não aceita, o que não acompanha uma agenda política identitária é racista, homofóbico, misógino, machista. Porém, tem uma coisa que a gente precisa considerar. Que existe mais gente assim entre os conservadores do que seria aceitável. A gente, quem se coloca mais do lado conservador do espectro político tem que fazer um meia-culpa e dizer, opa, peraí, nem todo mundo é. Mas tem muita gente que é, né? Tem muito racista, tem muito nazista, tem muita gente violenta que aproveita essas coisas para vomitar todo o seu preconceito e até crimes, coisas que são criminosas, comportamentos que são criminosos, né? Quando anunciaram, por exemplo, no Assassin's Creed, o samurai negro, Yasuke, muitos comentários racistas foram feitos por gente que nem sabia que é um personagem que existiu, um personagem histórico. Muitos xingamentos a atrizes de Star Wars atacavam pessoalmente a pessoa da atriz, porque a personagem era ruim. É uma coisa que realmente não faz nenhum sentido. Uma outra pergunta interessante para a gente fazer é se dá para separar quadrinhos da política. E eu diria que não. Todo autor, todo escritor, ele vai colocar a sua visão política no seu quadrinho. Né? Temos o caso do Danny O'Neill, que era claramente de esquerda, progressista. Temos o caso do Chuck Dixon, que escreveu Batman, que escreveu O Justiceiro, que era conservador, que é conservador de direita, e eles colocam a sua visão. Todo artista coloca a sua visão política. E dá para conversar sobre isso, dá para a gente debater nas histórias sobre isso. Eu espero que entre os meus inscritos aqui no canal, que haja progressistas e que haja conservadores. Eu espero que no debate que você vai fazer a partir desse vídeo, que haja respeito e que haja um ambiente saudável entre todo mundo. Tá? E eu espero também que mais pessoas, independente da sua visão política, possam se permitir, de repente, ler
um gibi interessante, como esse da Mulher Maravilha, né? Que tem cenas épicas de ação, que tem uma reflexão interessante, que pode talvez incomodar em alguns momentos, mas que tem uma preocupação, sim, com uma boa história. Ah, Marcelo, mas ele não está distorcendo a personagem? Não, porque a Mulher Maravilha ela sempre foi criada para ser feminista. Se você não sabe disso, né? O William Moulton Marston, que criou a Mulher Maravilha, era um personagem, uma pessoa muito progressista e que colocava suas ideias progressistas lá lá na década de 40 da história dela, né? Então, eu termino esse vídeo de hoje convidando você para participar, para dar a sua opinião com respeito, com educação. Vamos todos interagir da melhor forma e dizendo que histórias ruins devem ser rejeitadas pelo que são, histórias ruins. Se você viu uma história que realmente é ruim, você diz, não, essa história aqui é ruim, por isso eu não vou acompanhar, ou essa história aqui é boa, por isso eu vou acompanhar, mesmo não concordando com o posicionamento político do seu autor. É isso aí, gente. Deixe o seu comentário, clique no link que eu vou deixar se você quiser dar uma chance ao gibi da Mulher Maravilha, que vem também acompanhado das histórias do Flash, que estão muito boas. E lembre-se, boas leituras te fazem viajar.